Olá, prestem atenção. Neste mistério revelado acerca da pessoa de Deus, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz: "E a vida eterna é esta, que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro." Por acaso a vida eterna é reconhecer que Jesus é o único Deus verdadeiro? Não, meu amigo, nunca, jamais. Não é isto que a palavra está afirmando. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a compreender este mistério acerca da pessoa de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 35, diz: "Porque o que me achar, achará a vida." Como exatamente as pessoas teriam achado o homem Jesus antes dele ter nascido? Meu querido amigo, Jesus nasceu há 2000 anos atrás. Biblicamente falando, o mundo já existe há 6000 anos. Então podemos entender que seria impossível encontrar a Deus se Deus fosse apenas o homem Jesus? Não, meu amigo. Você está vendo que esta conta não fecha? Veja, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz: "Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam." Estaríamos falando de Jesus? Não, estamos falando do Espírito de Cristo, não do homem Jesus. Prova disto é que no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, diz: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Quem exatamente Cristo era? O homem Jesus? Na geração de Abraão? Não. O homem Jesus nasceu exatamente há 2000 anos atrás, através de Maria, através de uma gestação. O homem Jesus não existia na geração dos profetas, meu querido amigo. Neste caso, podemos entender perfeitamente que não estamos falando de Jesus, que a vida eterna é conhecer a Jesus, mas sim o Espírito de Deus que se encontra no homem. Veja o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 20. "Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Por acaso o homem Jesus está por aqui? Você tem visto o homem Jesus andando por aí? Não, meu amigo. "Eis que estou convosco todos os dias." O Espírito do Deus vivo está conosco todos os dias. O homem Jesus não. O homem Jesus não existia no princípio da criação. E mesmo assim as pessoas podiam encontrá-lo, porque o que me achar, achará a vida. Sim, os profetas já haviam encontrado exatamente a pessoa de Deus. E não era o homem Jesus, mas sim o Espírito do Deus vivo, que se encontra na carne, pois foi o Verbo que se fez carne. Sim, Deus envia o seu Espírito. Então os homens são criados. A vida eterna é reconhecer este Espírito que se encontra na carne. Veja, que curioso que fica, se formos para o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 8 e 10. Disse-lhes Felipe: "Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta." Disse-lhe Jesus: "Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes reconhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim?" Por acaso Jesus estava afirmando que ele só era Deus? Não, meu amigo. Você não compreendeu este mistério. Repito mais uma vez. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Veja, preste atenção neste mistério. No Evangelho de João, capítulo 8, versículos 24, diz: "Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou." Se você não crer que Deus é você, sim, pois você é Deus em manifestação, pois foi o Verbo que se fez carne. Se você não reconhecer-se através do Espírito, você irá morrer nos pecados da carne. Se você não for capaz de se reconhecer através do Espírito que se encontra na carne, você viverá como homem e morrerá como homem. Veja, repito, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, se não credes que eu sou exatamente vocês em manifestação. Por isso disse Jesus: "Quem me vê a mim, vê o Pai." Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Você não é capaz de crer que você está em Deus e que Deus também está em você? Porque o mesmo que foi revelado através das palavras do homem Jesus
se refere também a nós. Prova disso é que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 28, diz: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Sim, você existe exatamente através da pessoa de Deus. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que foi o Verbo que se fez carne, pois nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. E também no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro homem e o último, o princípio e o fim. O próprio Deus afirmou que Ele é todos os seres humanos em manifestação, porque todos nós somos um em Deus e Deus é um exatamente através de todos nós. Por isso, disse Jesus, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Sim, nós também se encontramos em Deus e Deus também se encontra em nós, pois nós somos o templo de Deus onde Deus habita, pois o reino dos céus se encontra exatamente dentro de nós. E disse Paulo que se nós somos infiéis, Deus permanece fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo, porque o homem é Deus em manifestação. Nisto podemos entender exatamente porque Jesus citou no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 34. Jesus disse: não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? Sim, meu amigo. Por isso que desde o princípio da criação, as pessoas podiam encontrar o Criador, exatamente em si mesmo, porque nós somos Deus em manifestação. Livro de Salmos, capítulo 82, versículos 6 e 7 diz: eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como simples homens. Sim, Jesus era Deus, morreu como homem. A manifestação humana de Deus neste lugar irá morrer, mas o Espírito, que é o Deus vivo, irá retornar ao reino eterno. Preste atenção, meu amigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 25 e 26, diz: quem poderá, pois, salvar-se? Sim, os discípulos, interrogando a Jesus, afirmaram: então, quem poderá, pois, salvar-se? Disse-lhe Jesus, olhando para eles: aos homens é isto impossível, mas para Deus tudo é possível. Sim, por mais que nós somos deuses, assim como Jesus, este corpo irá morrer. Mas Deus não irá morrer junto com o corpo. E a sua verdadeira identidade é espiritual. A sua verdadeira identidade nada tem a ver com o corpo. O corpo é a vestimenta do Espírito neste lugar, meu querido amigo. Preste atenção. Livro de Efésios: há um só Espírito, se desdobrando através de todos, pois todos nós somos um em Deus, e Deus é um exatamente através de todos nós. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Enquanto você se reconhecer apenas através da carne, você é apenas carne. Mas quando seus olhos se abrirem como Adão lá no princípio, então você irá se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal. Sim, o que nasce do Espírito se torna Deus em manifestação, desperto na carne. Repito mais uma vez para encerrar. Livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 35. Porque o que me achar, achará a vida. Os profetas reconheceram este Espírito na carne e se tornaram eternos a partir de então. Porque o Espírito é eterno, o Espírito não morre. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, disse exatamente o Espírito de Cristo que se encontrava no homem Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Este Espírito de Cristo é um em todos, e todos nós somos um através deste Espírito, pois a vida do corpo é este Espírito em manifestação. Quando você reconhecer essa verdade, irá se cumprir o livro do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, que diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Sim, a vida eterna é reconhecer este Espírito na carne. Enquanto isso não vier a acontecer, você é apenas carne e sangue. A partir do momento que você for capaz de reconhecer o Espírito na carne, então a vida eterna passou a ser uma realidade para você. Está dado o recado? Reflita com extrema atenção. Até o próximo vídeo, meus amigos.